de debates de militantes, de ativistas de esquerdas, um canal progressista, trazendo debates de qualidade aqui no nosso Facebook e no YouTube. E tu recebeste também o troféu Mulher Imprensa, como jornalista de mídias sociais, que bacana isso aí. Foi logo na hora que eu fundei, foi logo depois que eu fundei, já ganhei o prêmio. Olha, Renata, eu tenho defendido já há algum tempo, em alguns lugares onde me perguntam isso, que a gente já pode ver traços fascistas, ou pelo menos proto-fascistas, no Brasil lá em 2013. Este foi o fato que desencadeou todo o processo que culminou 16 dias após, no dia 2 de outubro de 2017, com o suicídio do meu irmão. Mas eu vou colocar um contexto aqui para tentar entender por que eu concordo com a tese de que a perseguição e a Lava Jato contribuíram para a morte da Marisa. Até depois me incluiu nesse grupo que fez uma ameaça de morte mesmo, falou que era para tirar a matéria do ar, do caso contrário, a próxima matéria seria de quantos tiros a gente levaria. Né? Acho que a gente sempre tem que entender a força da resistência, nunca subestimar a força da resistência e que as coisas mudam, o mundo é uma constante mudança. Boa noite a todos. Entrei. Vamos lá, pessoal. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver. A gente está com um pouquinho de dificuldade técnica aqui. Acho que agora sim, porque eu mesmo estou me vendo. Boa noite a todos, boa noite, companheiros e companheiras. Tivemos uma semana bastante vibrante, cheia de novidades, cheia de surpresas, cheia de reviravoltas. Eu acho que todo mundo vai concordar que o assunto da semana, pelo menos da terça-feira para cá, além das pautas que a gente já se preocupa todos os dias, vacina, pandemia, etc., foi a prisão do Daniel Silveira, agora mais conhecido como Daniel Ken, graças ao ministro Fux. E a semana começou, na verdade, a terça-feira começou com a prisão dele, uma coisa meio de surpresa, logo depois que ele soltou um vídeo, enfim, clamando pelo AI-5, pela ditadura, ameaçando ministros do Supremo, enfim, ameaçando todo mundo que ele conseguiu, num linguajar absolutamente inédito, né, para se falar com os ministros. Isso acabou gerando, ele já como acho que todo mundo sabe, e isso também é importante lembrar, ele já é investigado pela formação do gabinete do ódio, pelas fake news, por outras ameaças que são constantemente postadas nas redes sociais, e ele achou que, coberto pela imunidade parlamentar, ele estaria livre para falar o que ele bem entendesse e para incitar, né, as pessoas, como eu acho que todo mundo teve a desoportunidade de ouvir o vídeo dele, ou pelo menos ler. Quem não viu e quem não assistiu, deve ter ouvido hoje, se viu a sessão da Câmara, a relatora, Magda, me fugiu o nome, lendo, né, as palavras que ele proferiu ali, enfim, de violência, ameaça, uma coisa troglodita que fere o decoro parlamentar, mas mais do que isso, são aviltantes à democracia, né? A prisão dele provocou uma série de polêmicas,
De um lado, algumas pessoas achando que a imunidade parlamentar garantiria ele falar o que quisesse, de outro lado, outras pessoas, outros juristas e outros grupos políticos também falando que a imunidade parlamentar ela tem um limite, e esse limite constitucionalmente se restringe ao que se fala em plenário, e que não seria o tipo de veículo que ele usou para se manifestar e a forma que ele usou para se manifestar não era em exercício do mandato. Alguns concordaram com isso, outros não. Enfim, foi uma semana de muita gente conversando a respeito dessa situação, sustos aí de idas e vindas, existia aí por parte da esquerda quase que uma unanimidade de que ele teria que ser preso, sim. Uma das vozes que falou um pouco contra isso foi o Lula. O próprio Lula disse que isso é uma coisa para se resolver dentro do Congresso, e eu entendo perfeitamente porque ele disse isso. O Lula é um político, e como político, ele tem que falar defendendo a imunidade parlamentar, mas com as ressalvas também que ele fez, né, da forma, do conteúdo, etc. A outra grande polêmica que aconteceu foi a questão do flagrante. É flagrante ou não é flagrante? Foi um vídeo, é flagrante continuado ou não é flagrante continuado? Enfim, foram uma série de discussões jurídicas, políticas, muitas opinativas, e no fundo, muita torcida, né? A gente viu aí até alguns camaradas aí, companheiros da esquerda, defendendo que o Supremo não poderia tomar essa atitude, outros defendendo que não só poderia, como deveria, porque, na verdade, eu acho que isso tudo se traduz numa sucessão de fatos que vão ultrapassando os limites. A gente vem falando da questão do limite, agora passou de todos os limites, agora ultrapassou os limites, e, na verdade, o que a gente tem visto, né, é isso. Talvez se ele tivesse feito o mesmo tipo de discurso em plenário, o entendimento fosse diferente, né? Enfim, de qualquer forma, na minha opinião pessoal, eu acho que ele tem que ser preso, sim, não por apenas esse crime, mas pela continuidade de crimes que ele vem praticando, e continuou praticando, assim, que foi preso, quando foi para fazer corpo de delito, depois com 2 celulares dentro da cela, enfim, é um criminoso contumaz, né? Justamente o cara que falava que bandido bom é bandido morto, que a audiência de custódia não devia existir, que lugar de malandro é na cadeia, enfim, ele se posicionou de uma forma totalmente diferente agora, onde ele é o réu, vamos dizer assim, da situação. Todo mundo opinou bastante, acho que tinha muito desejo também, porque a gente tem um desejo de ver alguma ação concreta com relação a esse fascismo, a essa ação dos milicianos aí em conjunto, que vem acontecendo, e vem acontecendo, como também muita gente lembrou, desde aquele fatídico dia dentro do Congresso Nacional, quando o então presidente da República homenageou um torturador e fez loas à ditadura, né? Muita gente falou isso, se naquele dia tivesse sido tomada uma atitude, talvez hoje a gente não estivesse nessa situação. Talvez também estivesse, poderia, eu sempre falo isso, não tem ser na história, né? A história não tem ser. Aconteceu, mas o que a gente tem visto é que não tem existido reação, e agora houve uma reação. Logo em seguida, as pessoas acharam, não, o Supremo vai relaxar a prisão. Aí o que aconteceu também foi uma coisa que ultimamente tem sido inédita, os 11 ministros unanimemente votaram pela prisão. Aí depois disseram que estavam tentando um acordo, o Lira estava tentando fazer um acordo para relaxar a prisão, e isso também não aconteceu. Aí depois colocaram um relator que
eram favas contadas que o relatório ia ser pela manutenção da prisão. Esse relatório mudou e todo mundo ficou nervoso de novo. Ah, não, agora. E assim, o que eu ouvi muito e o que eu prestei muita atenção e que eu acho que é nessas entrelinhas que a gente captura muito do sentimento, né, de como as coisas estão andando nesse Brasil meio desgovernado. Não é nem mal governado, né? É mal governado, ele foi na gestão do Temer, agora está totalmente desgovernado. É que as pessoas estão desacreditando, né? Desacreditando que vai haver justiça, que vai haver uma reação, e no fundo ninguém estava muito preocupado com o fato de é constitucional ou não é constitucional. Não é que seja uma pauta menor, mas o que a gente vê das pessoas de esquerda, né, porque é a nossa bolha, é que as pessoas queriam uma reação, elas queriam que se colocasse um ponto final nesses abusos, nos desmandos, nas ameaças, nesse modo truculento de se fazer política, né? E o mais engraçado disso tudo, né, que no final virou mesmo uma torcida, virou uma coisa de tem que prender, etc. E hoje a gente vê o sujeito, o Daniel Ken, pedindo desculpas, dizendo que se excedeu, aquele cara todo valente, dizendo eu vou desmascarar o Supremo, Alexandre de Moraes, você não pode comigo, etc. e tal, né? Ele sentiu todo esse apoio murchar. Na verdade, a reação dele hoje de pedir desculpas e de dizer que apelar para a democracia, para o Estado de Direito, para a liberdade, que até pouco tempo ele desprezava tanto, já que ele pedia a ditadura e o AI-5, é que ele se viu abandonado, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que avaliar com bastante critério e com bastante calma, né? O que é que significou o Bolsonaro lavando as mãos? Não sei se vocês chegaram a ver, vários veículos deram isso, a gente até selecionou aqui algumas manchetes, né? O Bolsonaro apenas se calou, pode passar o próximo. Ele se calou, ele fez uma live ontem, como ele faz todas as quintas-feiras, uma live de 1 hora, ele não falou um A, apenas um dos filhos, né, foi que se manifestou, disse que vai votar a favor, tal, que é o Eduardo, até talvez por corporativismo, enfim, né, mas o fato é que a gente viu do lado do governo, ou seja, das pessoas a quem efetivamente o Daniel Silveira apoia, a gente não viu um pio, nem Bia Kicis, nem esse pessoal que gosta de gritar, de falar e etc. O que é que isso pode significar? Eu vi várias teorias aí, algumas teorias, e devo dizer que eu não fechei nenhum diagnóstico, né? Ou que o Bolsonaro realmente não quer problema com o STF, e muito menos quer problema agora com a nova presidência da Câmara, né? Ou ele está se afastando um pouco desse bolsonarismo histriônico, né? Existem essas duas vertentes, essas duas teorias, que estão sendo disseminadas por visões políticas, inclusive visões políticas diferentes. Talvez outras pessoas também falaram, né, opinaram muito, aí já é mais no opinativo mesmo, que ele vai tudo acabar em pizza, e aí quando não acabou em pizza, isso meio que assustou um pouco as pessoas, né? Enfim, a gente tem aí uma incógnita que vai se revelar talvez no decorrer desse processo. A votação ainda está acontecendo, mas pelo que a gente viu e pelos partidos que já orientaram o voto, ele deve permanecer preso, né? Em seguida vem um processo na comissão de ética, ou que ele pode ser punido ou pode ser cassado. A cassação dele, nesse momento, seria pedagógica, eu acho, porém tem um outro lado, se ele for cassado nesse momento, ele volta para a primeira instância, e aí ele continua elegível, ele permanece elegível, e como
ele fez o marketing dele aí nesse episódio, porque até então ninguém sabia muito bem quem ele era, a não ser um troglodita, ele pode se beneficiar disso de alguma forma, né? Vai para a primeira instância, começa tudo de novo, as coisas são muito demoradas e a gente corre um risco mesmo de ter esse sujeito eleito novamente, né? O sujeito que é valentão para quebrar placa, é valentão para dizer que vai bater em ministro, é valentão para dizer que vai incitar a população a fazer o mesmo, é valentão também para invadir escola, em nome do Escola Sem Partido, para checar o que está acontecendo dentro das escolas, e que o que a gente viu, se sentiu sozinho, se viu sozinho, ele já entendeu a situação que ele está, embora ele tenha sido preso 90 vezes, como ele disse, a 91ª não foi o que ele imaginou que fosse, que ele saiu alardeando que seria, que ele não ia ficar 2 horas preso, e que o Supremo não pode com ele, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, deixando um pouco aí as considerações jurídicas de lado, até porque não tem uma unanimidade, não tem um consenso com relação à legalidade ou não dessa prisão e do flagrante, foi um dos episódios que lavou a alma das pessoas que estão cansadas de apontar esse tipo de truculência dentro da política. Então, de uma certa forma, venceu a política versus aqueles que pregam a não política, porque esse cara é um antipolítica, né? Venceu um pouco da civilidade no episódio, e a gente percebeu também que existe um Supremo empenhado em coibir esse tipo de ação desses grupos que a gente pode chamar de fascistas, de milicianos, de radicais de esquerda, ou seja lá o que for. Que era uma coisa que a gente não tinha visto, a gente não vê desde sempre, né, desde que esse governo se instalou. Talvez por isso, então, é que tenha sido essa torcida tão poderosa e tão grande nas redes. Honestamente, eu não tenho formação jurídica nenhuma, então eu não tenho, o máximo que eu faço, que eu estou fazendo aqui é dar palpite, dar minha opinião, assim como um monte de outras pessoas também que escrevem para jornais, para revistas, ou para blogs, ou para veículos de esquerda fizeram. Eu vou dizer que em se confirmando a votação e ele permanecendo preso, eu fico hoje eu me sinto de alma lavada, né? Se depois a justiça decidir que a prisão foi exagerada, ou foi arbitrária, ou etc e tal, aí já não é mais um problema da justiça, mas ele pediu uma queda de braço, ele teve uma queda de braço, né? E há tanto tempo isso está acontecendo e a gente não vê as coisas mudarem. Bom, fora isso, fora as piadas, os memes, as risadas, eu mesmo fiz um monte, né? Eu acho que uma coisa meio para a gente conseguir aliviar um pouco o peso de tudo isso que está acontecendo, com colapso da saúde em praticamente todos os estados, ainda meio que escondido, enfim, a gente está vivendo ausência de vacinação está interrompida por falta de vacina, briga do Butantan com o Ministério da Saúde, tudo isso permeou a nossa semana, né, passou por nós e não passou despercebido, mas a gente teve um momento de respiro, talvez, de esperança de que alguém vai coibir os abusos, ainda que, né, seja pela judicialização, né? Não é o melhor caminho, a gente sabe que não, a gente sabe o quanto é importante a autonomia dos poderes, etc., mas chega um momento em que a gente se vê meio que emparedado, né, por esse rolo compressor, que é essa máquina de protofascista que
que está ocupando hoje as casas legislativas, aí a gente não pode negar, e muito do judiciário também, né? Uma outra coisa que aconteceu, e que a gente ainda não sabe quais vão ser os desdobramentos, mas que tem desdobramentos políticos importantes, é a questão do aumento dos combustíveis, né? O 4º aumento dos combustíveis esse ano, né? A gente está vendo aí uma situação, uma semana e pouco atrás, os caminhoneiros ameaçaram uma greve dos caminhoneiros nesse momento seria uma coisa bastante complicada para o governo federal e dos estados também, né? A gente teve um aumento enorme de combustíveis dessa vez, muito motivado pela própria política de preços da Petrobras, que a gente vem falando desde a época do Temer, né? Desde que a Dilma foi golpeada e que se mudou a política de preços, ela é atrelada ao preço de mercado, portanto, é atrelada ao dólar. Conforme a economia mundial for se recuperando, a tendência é o real desvalorizar ainda mais do que já está, né? E, portanto, os combustíveis vão subir, e era uma realidade que a gente não vivia quando a Petrobras não tinha sido dilapidada como foi agora. A política de preço da Petrobras é extremamente equivocada, e não dá para dizer que o Bolsonaro está errado, infelizmente não dá para dizer que o Bolsonaro está errado, quando ontem, na live, ele falou que ia interferir, que isso não ia ficar assim, que ia mexer, etc. E ele atacou o aumento dos combustíveis, mas ele atacou como se ele não tivesse culpa nenhuma, né? Ele prometeu fazer mudanças na Petrobras, e isso, obviamente, ele está dizendo que ele vai mudar cabeças dentro da Petrobras. Aí hoje o mercado acordou nervoso, adoro essa coisinha do mercado acordou nervoso. As ações da Petrobras lá fora desabaram, porque o mercado quer controlar, obviamente, o preço de combustíveis. Aí teve chilique no Ministério da Economia. O Bolsonaro voltou a dizer hoje, durante o dia, que é um absurdo, que ele não vai aceitar, mas que ele não pode interferir, mas que ele vai ter que fazer alguma coisa. E aí, a cartada que ele conseguiu fazer, não sei se ele consultou alguém ou não, eu imagino que não, porque a consequência disso para ele vai ser bem, bem complicada, é anunciar que ele ia cortar os impostos federais, todos os impostos federais do diesel, dos combustíveis do diesel e do gás, sendo que os do gás ad eternum, para sempre, né? E o do diesel por 2 meses, né? E aí que ele ainda justifica que ele vai cortar por 2 meses os impostos federais, que na verdade vão refletir um pouquinho de nada ali na bomba, mas, né, como prova de boa vontade, isso deve acalmar por um tempo aí, principalmente os caminhoneiros, e só que ele arrumou um outro problema, né? Ele é uma renúncia fiscal, segundo aí o que a gente, pode passar, eu quero só relembrar o preço, é uma renúncia fiscal de 4,7 bilhões, né? Na verdade, para um governo que não tem dinheiro diz que não tem dinheiro para comprar vacina, que diz que não tem dinheiro para auxílio emergencial de R$250, e que para isso vai ter que congelar salário de funcionário público, para um governo que não dá aumento real para o salário mínimo, que disse, na boca do próprio presidente, o Brasil está quebrado e eu não posso fazer nada, como é que eles vão encarar uma renúncia fiscal desse tamanho, eu não sei. Né? Eu honestamente não sei. Aí hoje Paulo Guedes, entre 4 paredes, comentou com alguns analistas que não é nada disso, não vai ser assim não, que não vai ser desse jeito, do tipo, ele falou ali para a plateia, mas não é isso que vai acontecer. Isso chegou no ouvido do Bolsonaro, e agora à noite, há pouquíssimo tempo atrás, ele acabou de dizer que vai ser isso sim, né? Então, o que a gente está vendo é o seguinte, vai ser um cabo de guerra novamente. Paulo Guedes fica, se ele bater o pé nessa renúncia fiscal,
que vai comprometer um caixa já combalido, que a gente sabe que está, por conta de, enfim, de políticas econômicas erradas, mas também da pandemia e de uma economia que, ao invés de que está se recuperando em V de vergonha, ou o Paulo Guedes vai enfrentar e vai dizer, não, nós não vamos mexer nisso. O Paulo Guedes hoje também falou, ninguém mexe no presidente da Petrobras, né? O que seria, esse é o roteiro que o Paulo Guedes segue, né? O roteiro dessa política de preços absolutamente suicida da Petrobras, suicida para o povo, né? Para os acionistas é maravilhosa. E então, eu acho que as cenas dos próximos capítulos são importantes, porque ou a gente vai ver o Bolsonaro voltando atrás e tendo que decepcionar todo esse pessoal que aplaudiu ele ontem, dizendo, olha que maravilhoso, e jogando a bomba também na mão dos governadores, porque o que ele fez ontem foi isso, ó, eu abro mão dos impostos federais, aí todo mundo vai cobrar dos estados que façam o mesmo. E a gente sabe que os estados não estão em condição de uma renúncia fiscal desse tamanho. Então, ou o Paulo Guedes banca essa renúncia fiscal desse tamanho, né, com todas as consequências que o Bolsonaro prometeu ontem ao vivo para todo mundo, ou o Bolsonaro vai ter que mais uma vez voltar atrás. E como é que isso vai se ele voltar atrás, como é que isso vai refletir num dos maiores nichos onde ele tem base de apoio, e a gente sabe que tem, né? A gente não sabe como vai ficar. Então, as cenas dos próximos capítulos são interessantes, né? Mais uma vez, a gente está vendo aí um confronto entre o Bolsonaro, que se elegeu sendo o cara popular, que é o cara que come o pão com leite condensado e que entende os desejos do povo, ele fala o que eu quero falar, né? Que as pessoas imaginam que seja assim, e o Bolsonaro, presidente da República, que concordou com a política econômica do Paulo Guedes, que avaliza essa política econômica, essa política de preço da Petrobras. Então, a gente vai ter ali um belo jogo pela frente, né? Enquanto isso, o grande prejudicado é o povo. Me parece que na próxima semana vai ser votado aí novamente uma PEC que vai permitir estourar o orçamento, já que eles não revogam a PEC da morte, né? Mas para que seja pago o auxílio emergencial, a oposição vai ter que entrar em cena, porque o que está sendo proposto é tão absurdo que eu não consigo muito entender. Eles querem pagar o auxílio emergencial só para quem já se cadastrou, quer dizer, os novos desempregados continuam sem nenhuma cobertura social. Eles vão fazer um rastreamento aí se essas pessoas que realmente receberam merecem continuar recebendo, né? Ou seja, vão separar ali aqueles casos de gente de Luciano Hang, por exemplo, que pegou auxílio emergencial sem precisar, ou pelo menos foi isso que foi veiculado, e para pagar 2 meses ou 3 meses de R$200. Aí parece que já o Arthur Lira diz que não, que a proposta inicial vão ser 3 meses de R$250. Então a gente vai ter que fazer aí uma batalha, que é uma batalha importante, socialmente importante, e importante para as pautas de esquerda, para que se mantenha o auxílio emergencial por pelo menos mais 6 meses no valor de R$600, sabendo que quem vai capitalizar isso é o próprio Bolsonaro. Então, se a popularidade dele caiu um pouco aí nesses 2 meses de penúria, a gente já imagina que ela vai subir, e vai subir por um trabalho que a esquerda vai fazer. Então, acho que a grande lição de casa aí é a gente conseguir comunicar quem é que conquistou esse aumento. Eu não sei se a gente vai ter sucesso, mas a gente precisa comunicar, né? É importante, de alguma forma, eficiente, né? Porque as não eficientes a gente já tentou todas, né? Que não foram eficientes. Então, é preciso que, de uma forma eficiente, a gente consiga comunicar que isso não é uma conquista, não é um presente do Bolsonaro, não é um presente do Paulo Guedes, é uma conquista das lutas populares, da esquerda, dos parlamentares de esquerda.
Mais uma vez, eu acho que isso é importante, fundamental, e está dentro daquele tema que a gente conversou a semana passada, de melhorar a nossa comunicação e conseguir demonstrar, né? Mostrar, comunicar melhor para as pessoas o que acontece dentro das casas legislativas, o que é a política de preços da Petrobras, enfim. Pautas que a gente fala já há bastante tempo e não tem conseguido muito sucesso. Enfim, eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que hoje conseguimos já cobrir todas as pautas. Eu não sei se acabou a votação, não faço ideia se a votação acabou ou não. Estou olhando aqui no live chat, eu acredito que não tenha acabado, porque ninguém me deu a notícia, mas eu acredito que, assim, vamos ter aí a prisão mantida, e essa é uma batalha encerrada. Foi quase que uma batalha de paintball, né, uma coisa lúdica. Outras batalhas muito mais sérias, muito mais complicadas estão para acontecer, e se a gente não aprender a comunicar, se a gente não souber o caminho para comunicar, né, como essas pessoas, a oposição faz, né, a gente vai estar dando muita coisa de bandeja, né, para esse governo, que vai fortalecê-los lá na frente, já que 2022 é pauta e nunca saiu de pauta desde 2020. Então, é por aí. Eu acho que hoje é sexta-feira, espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. A gente passou um carnaval que não existiu, mas eu acho que agora as coisas começam a acontecer efetivamente no campo da política, e nós temos que estar atentos, né? Atentos para cobrar vacina, atentos para cobrar investimento público, atentos para cobrar auxílio emergencial, políticas de saúde que sejam eficazes. Nós estamos à beira do colapso em vários estados, e as previsões aí de alguns estudos de alguns infectologistas são bem aterradoras, né? Então, a nossa batalha não tem data para acabar. É isso, queria desejar boa noite a todos, agradecer a todo mundo que esteve aqui, enviando aí as mensagens, que tem seguido a gente aqui no canal. Peço que vocês se inscrevam também. Daqui a pouquinho a gente vai estar com esse vídeo no YouTube, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Divulguem se vocês acharam que é bacana, e se tiverem sugestões também de como melhorar esse espaço e tornar mais dinâmico, enfim. É o 4º programa, se não me engano, ou 5º, que eu estou fazendo, e eu queria muito um feedback, queria saber, assim, se o caminho é esse, se o caminho não é esse, quais são as sugestões aí de vocês, tá bom? Já chegamos aí num pico de 2.400 views, fiquei bem feliz, então é importante que a gente tenha fôlego para continuar, tá bom? Beijo para todos, muito obrigada, ótimo fim de semana, e vamos, talvez, comemorar hoje a prisão do Daniel Ken. Tchau. Rede Liberdade, que é um espaço virtual suprapartidário, de encontros, de debates de militantes, de ativistas de esquerdas, um canal progressista, trazendo debates de qualidade aqui no nosso Facebook e no YouTube. E tu recebeste também o troféu Mulher Imprensa, como jornalista de mídias sociais. Que bacana isso aí. Foi logo na hora que eu fundei, foi logo depois que eu fundei, já ganhei o prêmio. Olha, Renata, eu tenho defendido já há algum tempo, em alguns lugares onde me perguntam isso, que a gente já pode ver traços fascistas, ou pelo menos proto-fascistas, no Brasil lá em 2013. Este foi o fato que desencadeou todo o processo, que culminou 16 dias após, no dia 2 de outubro de 2017,
com o suicídio do meu irmão. Mas eu vou colocar um contexto aqui para tentar entender por que eu concordo com a tese de que a perseguição e a Lava Jato contribuíram para a morte da Marisa. E aí depois me incluiu nesse grupo que fez uma ameaça de morte mesmo. Falou que era para tirar a matéria do ar. Do caso contrário, a próxima matéria seria de quantos tiros a gente levaria. Né? Acho que a gente sempre tem que entender a força da resistência, nunca subestimar a força da resistência, e que as coisas mudam, o mundo é uma constante mudança,